paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Olha, eu quero ecoar as palavras do pastor e dizer que é uma alegria estar aqui. É a primeira vez que eu venho para cá, mas a Igreja Presbiteriana do Centenário já é alvo das nossas orações há muito tempo. Renata foi minha coordenadora, tenho um carinho e um apreço muito grande por ela. Mês passado, o pastor Romildo esteve conosco lá na Igreja Presbiteriana do Bina. Então existe um laço que nos une e a gente agradece demais por esse relacionamento que vai se estreitando cada vez mais e mais. E para mim é uma honra poder estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. E a minha oração é que essa palavra seja aplicada e que saímos daqui edificados para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de hoje refletir com os irmãos a respeito de um personagem que a gente ouve falar dele desde que nós nascemos dentro da igreja, mas a imagem que nós construímos dele nem sempre é a melhor de todas. Eu gostaria que hoje refletíssemos um pouco a respeito de Jonas. Então, abra sua Bíblia lá em Jonas e vamos começar pelo fim. Jonas no capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 11. Pastor, essa água para mim é sua. Estou me recuperando de uma rouquidão aí. Mas vamos então, Jonas capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 11, mas eu peço para que vocês mantenham a Bíblia aberta, porque nós vamos passear por todo o livro de Jonas, tá certo? Nós vamos fazer um panorama geral da vida deste profeta de Deus, amém? Acompanhem então a leitura. Minha versão é um pouco diferente, mas eu peço para que vocês acompanhem com bastante atenção. A palavra do Senhor diz bem assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos abaixar a cabeça e orar mais uma vez? Senhor Deus, aplique essa palavra aos nossos corações, que essa palavra possa penetrar em nosso coração a fim de exortá-lo, encorajá-lo e nos ensinar o que é a verdadeira obediência ao Senhor. Nos ajuda, ó Pai, nesse dia de celebração, de alegria, os 42 anos dessa igreja preciosa. Nos ajuda a sermos servos melhores, crentes melhores, que te adoram em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, hoje eu quero revisitar com vocês a história desse profeta, porque muitas vezes nós pintamos o quadro desse homem como um homem desobediente, não é? Um homem carrancudo, um homem insensível, um homem não temente ao Senhor. Quando a gente fala sobre a história de Jonas, a gente pensa que ele é um homem desobediente ao Senhor, que ele não era um bom profeta. Mas eu gostaria de que hoje olhássemos para a vida desse homem e nos enxergássemos na vida desse profeta. Porque Jonas era sim um homem de Deus, um homem fiel ao Senhor, mas que precisava trabalhar algumas áreas da sua vida, assim como eu e como você. Eu queria que você agora voltasse um pouquinho atrás e olhasse para a história de Jonas agora numa perspectiva diferente, olhando à luz da palavra. Quem é esse homem? Quais são as feridas do seu coração? O que Deus estava trabalhando na vida do seu profeta? E assim a gente vai ver um retrato da nossa própria vida. O
que nós precisamos analisar, o que nós precisamos consertar, áreas da nossa vida que carecem de conversão, de transformação. E para que a gente entenda bem quem Jonas era, para que a gente entenda bem qual era a luta de Jonas, a gente precisa voltar algumas páginas e entender quem Jonas era. Eu gostaria que você voltasse as suas páginas lá para o primeiro capítulo, os 2 primeiros versículos. Vamos aprender quem é Jonas, quem é esse homem de Deus, esse profeta do Senhor. Todos lá comigo, no capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de quem? Amitai, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas era filho de um homem chamado o quê? Amitai. Amitai foi um profeta em Israel durante o tempo do reinado de um rei chamado Jeroboão II. Nessa época em que Jeroboão II estava no trono de Israel, existia um império inimigo que ameaçava muito Israel. Esse império se chamava o Império Assírio. Esse império ele era marcado, ele era caracterizado pela sua violência. Ele era um povo que severamente destruía os seus opositores. Na bagagem histórica nós aprendemos que os assírios, eles tinham 3 estratégias quando eles invadiam um povo. A primeira delas, eles matavam o rei, primeira coisa que eles faziam. E não só o rei, mas eles matavam também toda a família real, para que não houvesse mais governo nem descendência sobre aquele povo. Então eles matavam o rei, eles também destruíam o templo, o lugar de adoração, para que não houvesse mais esperança, que não houvesse mais adoração a Deus. E em terceiro e último lugar, eles matavam os profetas e as suas famílias, para que não houvesse mais a voz de Deus, a orientação de Deus, não houvesse mais o consolo e a esperança que vem da palavra do Senhor. Diz a história que por 30 anos, o Império Assírio manteve-se nas margens, nas fronteiras de Israel, pronto para avançar, destruir e matar todo esse povo. Ao longo desses 30 anos, quem que era o profeta de Israel? Amitai, o pai de Jonas. Agora você se imagine como uma criança, um adolescente, um jovem, crescendo sobre a constante ameaça de que um povo inimigo a qualquer instante poderia invadir as nossas fronteiras, destruir os nossos templos, matar o rei e matar ao meu pai, o profeta, e a mim, a toda a família. Imagina você crescendo sobre essa constante opressão, você indo dormir sem saber se era naquela noite que o povo assírio invadiria e destruiria a sua família. Então, cortando algum tempo para frente, nós vemos que a voz de Deus chega aos ouvidos de Jonas e fala: vai e prega a Nínive. No momento em que a voz do Senhor chega aos ouvidos de Jonas, Amitai já não era mais o profeta de Israel, Jonas era agora o profeta. E Deus tem uma missão para ele: olha, Jonas, você vai para Nínive pregar, porque a malícia deles chegou até a minha presença. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem de qual capital Nínive é? De qual império? Do Império Assírio. Nínive é a cidade mais importante do império que assombrou e aterrorizou a vida de Jonas durante anos. A palavra do Senhor chega ao ouvido do seu servo e diz: vai para lá. Se eles não derem ouvidos à sua palavra, à minha palavra, eu os destruirei. Mas se eles se arrependerem dos seus maus caminhos, eu vou os poupar, eu vou os preservar. Jonas não pensa 2 vezes. Ele pega o primeiro barco e vai para a direção oposta. Ele vai para Tarsis. Porque Jonas pensou: eu nunca que vou pregar em Nínive.
na capital, na cidade mais importante do império que me assolou. Meus irmãos, preste atenção comigo numa coisa, num detalhe. Jonas tinha, humanamente falando, excelentes motivos para não ir para Nínive. Excelentes motivos. Repara comigo, se Jonas não fosse para Nínive e aquele povo não ouvisse a mensagem de Deus, não se arrependesse, o templo seria poupado, o povo não teria seu templo destruído. O rei seria poupado e a família do rei seria poupada, haveria governo, proteção sobre Israel. E mais do que isso, se Jonas não fosse para Nínive, ele estaria poupando a sua própria vida, a vida do servo de Deus. Jonas tinha excelentes motivos, humanamente falando, para não obedecer a Deus, mas nenhum deles foi suficiente, nenhum deles. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Você pode ter excelentes motivos para não obedecer a Deus, mas nenhum deles vai ser suficiente. Deus requer de nós uma obediência total, independente da desculpa que você vai dar. Ah, Senhor, mas é porque o meu trabalho é tão difícil, o meu patrão é tão complicado. Ah, Senhor, mas é tão difícil manter o meu namoro puro. Ah, Senhor, mas é tão difícil amar a esposa que o Senhor me deu. É tão difícil ser um auxiliador idôneo nessa casa. É tão difícil obedecer e amar ao Senhor. Ou é tão difícil amar o próximo, Jesus? O Senhor sabe como fulano é difícil, é complicado. Nenhuma razão, nenhuma justificativa que você dê, por melhor que ela seja, humanamente falando, vai ser suficiente para você desobedecer a Deus. Deus requer de nós uma obediência total. Deus quer que nós nos submetamos à vontade dEle, sem exceções, sem negociações, sem justificativas. Eu quero que você pare e pense comigo que Jonas, ele era um homem de Deus, ele era um servo do Senhor, um profeta, levantado pelo próprio Senhor, mas um homem que possuía feridas não curadas no seu coração. Ele era um homem de Deus, mas que precisava consertar algumas coisas na sua vida. Como eu disse, muitas vezes a gente pinta esse quadro de Jonas como um homem insensível, um homem desobediente, mas eu quero te mostrar hoje também que Jonas, ele é um homem de Deus. Você sabe a história. Jonas, então, ele foge para Tarsis, ele pega um barco, e quando ele está naquela embarcação, o que acontece? Uma tempestade absurda, que aqueles marinheiros começam a questionar: isso aqui não é normal. Veja comigo o versículo 8 do capítulo 1 ainda. Veja só o desespero que tomava conta do coração daqueles navegadores, quando ele diz: então lhes disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? Em outras palavras, ele estava assim: Jonas, desembucha, essa tempestade não é normal. Quem é você, de onde você veio, para onde você vai, qual Deus que você serve, isso aqui não é normal. Meus irmãos, preste atenção na resposta ousada que Jonas dá àqueles homens. No versículo 9 ele diz: ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas era um homem de Deus, um homem que não se amedrontava diante das acusações, ou então quando as pessoas empurram ele contra a parede. Ele fala: eu sou servo do Deus que controla tudo isso aqui, ó. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. É um homem que prega a respeito do seu Senhor, mesmo diante de uma tempestade. Jonas, ele era um homem de Deus, e não estava só por aí. Veja comigo o versículo 11 e o versículo 12, veja o sacrifício daquele homem. O versículo 11 e 12 vai dizer assim: disseram-lhe, pois, que te faremos para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas estava disposto a morrer, a se lançar naquele mar para salvar a vida daqueles homens. Perceba que homem de Deus,
um homem disposto a sacrificar a sua própria vida para poupar a vida daqueles marinheiros. Jonas era um homem de Deus. Estou vendo que tem gente ainda não acreditando que Jonas era um homem de Deus, mas deixa eu quero convencer você aqui essa noite. Veja o resultado do testemunho de Jonas no versículo 16. Versículo 16, ele diz assim: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Jonas, desculpe minha palavra, era aquele profeta de primeira categoria, aquele profeta que prega mesmo em meio a uma tempestade, um homem que está disposto a se sacrificar em prol de um povo que ele nem conhecia direito, e um homem cujo testemunho resultava em frutos para a glória de Deus, vidas sendo entregues para o Senhor. Jonas era um homem de Deus. Meus queridos, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Nós aqui somos homens e mulheres de Deus. Muitos eu estou conhecendo pela primeira vez, mas eu quero crer que estou aqui diante de um povo separado pelo Senhor. Um povo eleito, santificado, justificado por Deus. Creio que eu estou diante de pessoas envolvidas na pregação do Evangelho. Vocês fizeram isso ontem. Creio que estou diante de pessoas empenhadas numa vida de oração, de leitura da Bíblia, participam dos cultos, louvam a Deus. Mas o que o texto está nos mostrando aqui, meus irmãos, é que é possível nós sermos homens e mulheres de Deus, agir com a ousadia de Deus, pregar a palavra do Senhor e mesmo assim possuirmos uma ferida aberta e não curada no nosso coração. E mesmo assim possuímos feridas não tratadas em nosso coração. Somos homens e mulheres de Deus, envolvidos na obra, envolvidos na oração, envolvidos na pregação, no testemunho, e ainda assim temos feridas não tratadas em nosso coração. A pergunta que eu gostaria de fazer essa noite para todos vocês é: como está o seu coração? Como está a sua vida? Existe alguma ferida não tratada no seu coração? Existe alguma área da sua vida que permanece sangrando, mesmo você aqui dentro da casa do Senhor? Eu não sei o que pode ser. Talvez seja um orgulho, uma altivez, uma soberba, uma vontade de aparecer. Talvez seja uma competição, um espírito de competição, ou de amargura, ou de inimizade dentro da igreja. Às vezes a sua ferida é uma falta de perdão na sua família, às vezes aqui mesmo dentro da igreja. Talvez a sua ferida seja um hábito pecaminoso que você ainda não abriu mão, um pecado de estimação que você carrega para cima e para baixo. Eu não sei qual é a ferida que você carrega, mas o que o texto nos mostra é que muitas vezes nós podemos ter uma ferida aberta por 30 anos, como foi o caso de Jonas, e ainda assim sermos servos e servas de Deus. Vocês estão reparando comigo que Nínive não precisava de Jonas? Qualquer outra pessoa estaria muito mais disposta para ir para Nínive e pregar ali a mensagem do Senhor. Qualquer outra pessoa, qualquer outro servo de Deus teria muito mais disposição e alegria para ir a Nínive. Nínive não precisava de Jonas, mas Jonas precisava de Nínive. Deus queria trabalhar na vida do seu profeta, e por isso que ele escolhe Jonas para ir para aquele lugar. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Deus, ele converge a nossa história, ele mexe os palitinhos, e ele direciona a nossa vida ao longo da nossa trajetória, para que nós tenhamos as feridas mais profundas da nossa alma tratadas. Muitas vezes Deus permite que a gente vá para o vale mais profundo, porque é ali que o Senhor quer tratar com o nosso coração. É ali que o Senhor quer consertar as áreas da sua vida que ainda carecem de transformação e conversão. É ali que o Senhor quer abrir os seus olhos e te mostrar aonde que está o seu pecado. Vamos avançar na história de Jonas. Vocês sabem o que acontece, não é? Jonas, ele é lançado para o mar, e um grande peixe engole Jonas.
E no capítulo 2, basicamente todo o capítulo 2, é uma oração que Jonas faz do interior daquele peixe. Eu gostaria de destacar um versículo em especial, é o versículo 9. Por favor, abra aí, versículo 9, e veja o que diz o texto do capítulo 2. Mas com a voz do agradecimento, te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. O que eu votei, eu pagarei. Quantos aqui já tiveram o privilégio de ler todo o livro de Jonas? Se você ainda não leu, eu vou te fazer um desafio, leia. É muito pequenininho, são 4 capítulos, em alguns minutos você vai ler o livro de Jonas. Mas para aqueles que leram, vocês vão prestar atenção numa coisa. Em momento nenhum do livro de Jonas, ele fala sobre um voto que ele faz. Não existe nenhuma referência a um voto, a um compromisso que Jonas faz com Deus. Ele fala aqui no versículo 9, o que eu votei, eu pagarei. Você pode ler do versículo 1 do capítulo 1 até o último versículo do capítulo 4, você não vai achar nenhuma referência a nenhum voto. Que voto é esse que Jonas está falando? O que eu votei, eu pagarei. Do que ele está dizendo? Ele está se referindo, meus irmãos, a um voto, a um compromisso que todos os profetas faziam diante de Deus e diante do povo de Israel, quando eles eram ungidos profetas. E esse voto se consistia basicamente de 2 partes. Eram 2 compromissos que o profeta fazia com o Senhor. O primeiro deles era o seguinte: Senhor, eu falarei tudo o que me ordenares. Falarei tudo o que o Senhor me orientar. Nessa parte, Jonas estava top. Até porque Jonas, mesmo no meio de uma tempestade, estava pregando. Mesmo no meio de um vendaval, ele estava falando a respeito de quem é Deus. Esse não era o problema de Jonas. Mas a segunda parte do voto era a seguinte: Deus, para onde tu me enviares, eu irei. Aí estava o problema de Jonas. E ele então faz um compromisso, ele relembra esse voto que ele fez diante de Deus. Aonde eu irei, eu vou. Jonas chega a uma conclusão, meus irmãos, de que Deus não quer de nós uma obediência parcial. Deus não quer de nós uma obediência pela metade, mas Ele quer o nosso coração por inteiro. Ele quer uma obediência integral, um compromisso puro, inteiro. Deus, Ele não quer 50% da sua obediência, nem 90%, nem 99,9%. Deus quer tudo. Deus quer uma obediência integral. Deus, Ele quer uma obediência pura e santa, até porque Deus, Ele sabe a intenção do nosso coração. Ele sabe quando nós estamos obedecendo de verdade, de coração ou não. Ele sabe porque Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele olha para a nossa, não para a nossa reputação, mas para o nosso caráter. Deus não olha só para aquilo que a gente faz, Ele olha para o nosso coração. Ele está muito mais interessado no seu caráter do que na sua reputação. Tem um livro que eu gosto muito, de William Davidson, que fala sobre a diferença entre reputação e caráter. Ele vai dizer que reputação é aquilo que os homens dizem ao seu respeito, mas caráter é aquilo que Deus diz ao seu respeito. Ele fala que reputação é como que uma fotografia cheia de Photoshop, de filtro, mas caráter é o seu rosto ao vivo e a cores. Ele fala que reputação pode te fazer rico ou pobre, mas caráter te faz feliz ou infeliz. E por último ele conclui dizendo que reputação é aquilo que os homens falarão ao seu respeito no dia do seu funeral, mas caráter é aquilo que os anjos de Deus falarão ao seu respeito diante do trono do Senhor. Deus está interessado no seu coração, no seu caráter, e não na sua reputação, não naquilo que você faz. Jonas tinha percebido que ele não estava obedecendo integralmente ao Senhor. Havia uma parte da sua vida que obedecia a Ele,
mas outra parte que andava na contramão da vontade de Deus. Talvez existe uma gavetinha secreta no seu coração de desobediência, uma área em que você continua com o coração duro, sem negociar, um pecado que te escraviza, mas que você quase que domesticou ele, levando ele como um bichinho de estimação para cima e para baixo. Deus quer de nós uma obediência integral, um compromisso inteiro, e é isso que Ele está fazendo isso essa noite. Ele está nos conduzindo para esse momento em que nós vamos confessar os nossos pecados, e até mesmo esses pecados lá escondidinhos nas cavidades mais profundas da nossa alma, essas também vão ser tratadas, amém? Mas acompanhe comigo o texto. A gente vê o capítulo 2 e pensa, graças a Deus, Jonas melhorou, Jonas agora arribou, não é possível, ele dentro da barriga daquele peixe fez uma oração bonita como essa, ele vai agora cumprir os votos que ele vê, rapaz, agora Deus curou, Deus tratou a vida dele. Mas quando a gente lê o capítulo 3, a gente vê que ainda existe amargura no coração daquele homem. Veja o que acontece mais um pouquinho na frente, no versículo 4. Veja aí o que está acontecendo. Jonas, ele vai para Nínive e ele começa a pregar, mas veja qual foi a pregação de Jonas em Nínive. Versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ponto. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esse texto, quando nós lemos aqui, às vezes não fica tão claro para nós, quando ele diz, percorreu a cidade caminho de um dia. O que o texto está querendo dizer é que em apenas um dia, Jonas percorreu a cidade inteira de Nínive. Lembra que eu falei para vocês que Nínive era a capital do Império Assírio? No final, no capítulo 4, a gente viu que existiam mais de 120 mil pessoas naquela cidade. E em apenas um dia, Jonas percorreu a cidade inteira. E repara qual foi a mensagem desse profeta. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Não existe mensagem de arrependimento, não existe mensagem de reconciliação, nem mesmo o nome do Senhor foi mencionado. Ele só fala, olha, daqui a 40 dias isso aqui tudo vai ser destruído, viu? Tchau para vocês, Deus abençoe. Nem isso ele fala, nem Deus abençoe ele fala. Agora isso aqui vai ser tudo destruído, tchau. Percebe, meu irmão, que ele disse, Senhor, eu vou te obedecer, mas eu vou te obedecer do meu jeito. O Senhor quer que eu vá para Nínive? Eu vou, mas eu vou falar do jeito que eu quero. O Senhor quer que eu vá para lá? Tá certo, eu vou, porque eu sou um homem obediente, mas eu vou fazer do meu jeitinho. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, irmãos? Senhor, eu quero trabalhar na tua obra, mas com fulano de tal não, porque eu não suporto fulano, não aguento olhar para a cara dele. Senhor, eu quero te servir, mas domingo de manhã é tão bom ficar domingo em casa. Senhor, eu quero pregar o teu evangelho, mas quando a pessoa já assim abrir a porta e tiver muita vontade, eu não quero me incomodar com isso. Quantas e quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós obedecemos ao Senhor, mas do nosso jeito. Nós dizemos que queremos obedecer ao Senhor, mas quando Ele nos manda fazer o que Ele nos manda fazer, a gente sempre dá um jeitinho para encaixar na nossa vontade. Jonas, ele vai para Nínive, mas seu coração continua endurecido. Muitas vezes nós estamos obedecendo a Deus, mas o nosso coração ainda está tão endurecido, meus irmãos. Mas observe só o resultado da pregação de Jonas. Isso é que eu fico encantado, como nosso Deus é maravilhoso. Veja o que acontece no versículo 5. Veja o que acontece. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Os ninivitas creram em Deus. Um milagre aconteceu. Quando eu vejo um texto como esse, eu fico tão consolado como pastor, que eu penso, rapaz, não é pela pregação mesmo, né? Às vezes ele pensa, não, às vezes tem que ter aquele homem de pregação boa para eu converter. Não,
uma pregação ruim dessa, e um avivamento aconteceu na cidade de Nínive. É Deus quem faz, é Deus quem aviva, é Deus quem transforma corações. Mais de 120 mil pessoas entregando sua vida ao Senhor. Mas o que acontece com Jonas? Ele fica enfurecido. Imagine só, o impossível aconteceu. A última esperança de Jonas era que aquele povo se arrependesse. O último desejo de Jonas é que aquele povo se vertesse dos seus maus caminhos e se arrependesse. E Jonas não aceita isso. Jonas não aceita. E é exatamente nesse cenário que nós entramos no capítulo 4 que nós lemos no comecinho do nosso sermão. Jonas, ele vê aquele cenário da cidade inteira de Nínive, do maior ao menor se entregando ao Senhor, e ele diz: não me interessa, Senhor, eu vou para o monte, e eu vou assistir de camarote a destruição dessa cidade, e ai do Senhor se o Senhor não vai destruir esse povo todo. Há 30 anos eu venho sofrendo ameaças desse povo. Durante a minha infância, durante a minha vida, eu sofri diante das acusações, das ameaças desse povo, e agora eles vão se arrepender, e não vai haver mais destruição? Não, eu vou lá para o monte, e eu quero ver a destruição acontecendo. Meus irmãos, quantas vezes nós nos revoltamos diante da vontade de Deus sendo realizada, porque ela não se cumpre da maneira como a gente idealizou. Muitas vezes nós imaginamos uma coisa, queremos que o mundo gire da forma como a gente idealizou, mas aí Deus fala: não é assim que eu quero. A minha vontade é melhor, é mais soberana. E a gente, que nem menino birrento, cruza os braços e fala: não aceito, Senhor, não quero, não vou, a minha vontade precisa ser feita. Meus irmãos, quantas vezes nós somos tão orgulhosos, e não nos submetemos humildemente à vontade de Deus, e dessa forma nossa alma continua obscurecida pelo pecado. Mas o que é maravilhoso é que é justamente naquele monte que Deus vai trabalhar com o seu profeta. É diante da frustração, diante da raiva do seu profeta, que ele vai tratar o seu coração. Muitas vezes o Senhor nos leva para estes lugares, esses monturos, para que nossas feridas mais profundas sejam tratadas pelo Senhor. E aí nós caímos no texto que nós lemos no comecinho do nosso sermão, o versículo 6 do capítulo 4. Perceba, meus irmãos, que Deus faz nascer uma árvore, uma planta sobre a cabeça de Jonas. Olha, deixa eu te falar uma coisa, aqui em Recife é quente, a gente vai entender bem essa história. Quando está quente, calor, aquele calor, quando a gente encontra uma sombra, é a melhor coisa, né? Quando a gente está andando naquele sol estuicado, e a gente encontra uma sombrinha assim, nossa, é bom demais. Jonas estava no deserto, no monturo, e Deus vai nascer uma árvore sobre a sua cabeça. Mas aí o que acontece? Um verme aparece. O verme não foi enviado de Satanás não, viu? O verme, foi Satanás que enviou, não. Foi Deus. Foi Deus que enviou o verme. E a partir daquele momento, Jonas bota a boca no trombone. Pela primeira vez, Jonas rasga o seu coração e diz de fato o que estava sangrando na sua alma, por causa de um vermezinho. Percebe, meu irmão, que muitas vezes não são os grandes peixes que vão fazer a diferença, mas são os pequenos vermes. Às vezes a gente acha que Deus precisa agir de uma maneira estrondosa, o céu precisa rasgar, uma voz precisa vir do céu e falar: ô meu irmão, faz isso. Às vezes são pequenas situações, pequenos incômodos que Deus permite que a gente viva, para que a gente abra a nossa boca, rasgue o nosso coração. Dentro da barriga daquele peixe, Jonas fez uma oração muito bonita, mas o seu coração ainda estava endurecido. Mas por causa daquele vermezinho, o seu coração se rasga diante de Deus.
E ele fala: Senhor, eu quero morrer, é isso que eu quero. Eu não aceito que 120 mil pessoas permaneçam vivas, mas morra a planta. Perceba que aqui Jonas começa a rasgar o seu coração. Ele diz: é aqui que está ferido, Senhor, é aqui, eu quero morrer. Se é para ver esse povo vivo, eu prefiro morrer. Se é para não ver a minha vontade sendo feita, eu prefiro morrer. Meu amigo e meu irmão, preste atenção no que eu quero te dizer agora. No final do dia, o que Deus deseja de nós é um coração quebrantado. Não se esqueça disso. No final do dia, no fim das contas, o que Deus quer de mim e de você é um coração quebrantado. Ele não quer as palavras bonitas. Ele não quer o louvor bem afinado, por mais bonito que seja. Ele não quer aquela carcaça bonita. Ele quer um coração rasgado e sincero diante dele. Deus quer que você confesse aonde está doendo, qual é a ferida do seu coração. Um coração quebrantado louva a Deus mais do que cânticos. Um coração quebrantado louva a Deus mais do que pregações. Um coração quebrantado reconhece aonde está a ferida e sabe para quem recorrer, e sabe para quem buscar. Jonas finalmente abre o seu coração, finalmente abre o jogo e fala: eu prefiro morrer a viver nessa situação, a continuar nesse estado. Eu lembro a primeira vez que eu li o livro de Jonas. Eu tinha entre 12 e 13 anos, eu não lembro a idade, mas eu lembro a situação. Eu estava no meu quarto e eu li a primeira vez e eu fiquei completamente endurecido. Por quê? O livro de Jonas não tem fim. Não tem. Eu lembro a primeira vez que eu li, eu pensei: não é possível, a minha Bíblia está errada. Alguém rasgou a última página, não é possível. Porque a história acaba assim: Jonas, ele rasga o seu coração, ele diz onde está a ferida da sua alma, e Deus exorta o seu profeta e diz: você está aí todo triste, por causa de uma planta que você não fez nada para crescer, e não eu vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas, e acaba o livro. Eu pensei: não é possível, alguma coisa está errada. Meus irmãos, eu creio que assim o Espírito Santo de Deus inspirou essas palavras, porque a história de Jonas é a minha história e a sua história. Como é que ela vai terminar? Diante dos confrontos de Deus na sua vida, diante dos seus pecados ainda não confessados, mas que agora foram rasgados diante de Deus, qual vai ser a sua postura? Eu não sei. A minha expectativa é que Jonas, depois de uma exortação como essa, se jogue diante dos braços de Deus e fale: Senhor, me perdoe, eu não tive olhos para enxergar a tua graça, me perdoe porque meu coração estava duro, meus olhos estavam obscurecidos pela minha angústia, pelo meu pecado. Mas vamos deixar um pouquinho a história de Jonas para o lado. Qual vai ser o fim da sua história? Nós não sabemos o que acontece com Jonas. O que vai acontecer com a sua vida? Diante dos pecados que são confrontados, diante da sua vida, muitas vezes manchada pelo pecado, como você vai reagir à exortação de Deus? Será que você vai continuar com o coração endurecido? Será que você vai continuar no monturo resmungando? Será que você vai continuar cultivando em seu coração aquela amargura, aquela falta de perdão, aquele pecado de estimação, aquela vaidade, aquele orgulho? Ou será que você vai se jogar diante dos braços do Pai e dizer: Senhor, me perdoe pelo que eu tenho feito, conserta os meus caminhos, abre os meus olhos para que eu enxergue melhor a tua graça? Qual vai ser o fim da sua história, meu irmão?
Há alguma área específica da sua vida que carece de conversão? Às vezes a gente tem anos de igreja, anos, mas tem uma partezinha do seu coração que ainda precisa se converter. Ainda tem uma área, uma prática, uma atitude, uma postura, um pensamento, um sentimento que está aí, enraizado há tantos e tantos anos. Nós precisamos trazê-lo para a luz. Enquanto os nossos pecados se mantiverem nas sombras, meus irmãos, diabo pinta e borda. Enquanto os nossos pecados estiverem obscurecidos, guardados a 7 chaves, o pecado vai se alastrar cada vez mais e mais. E não pense que ele vai só te afetar, não. Vai afetar a sua família, vai afetar a igreja, vai afetar muita gente. Mas se nós o trazemos para a luz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. E Ele nos sarará, Ele nos curará, Ele transformará a nossa sorte. Jonas, ele era um homem de Deus, mas um homem que possuía feridas não curadas no seu coração. Talvez você esteja aqui hoje como um homem e uma mulher de Deus, mas com feridas ainda abertas e que estão sangrando no seu coração. E a minha oração em nome de Jesus é que Deus faça sarar essa ferida. Que você possa, em nome de Jesus, confessar os seus pecados a Deus, a fim de que você possa ser restaurado a uma vida de obediência. Uma vida de obediência integral, 100%, completa. Não uma obediência parcial. Não uma obediência aos domingos. Não uma obediência a alguns momentos da sua vida, em algumas áreas da sua vida, mas uma obediência total. Gostaria de convidá-los a baixarem suas cabeças e orarem comigo. Eu queria que você aproveitasse essa oportunidade, meu irmão, e fizesse uma oração pessoal, individual com Deus. Muitas vezes nesse momento, e eu falo isso porque eu já fiz isso muitas vezes, a gente abaixa a nossa cabeça, fica de olho fechado e espera que alguém ore. E depois a gente no final só concorda. Amém. Mas eu queria que você orasse. Afinal de contas, a confissão de pecados é uma coisa individual. Eu não posso fazer isso com você. Quem dera eu pudesse, senão eu faria. Senhor, perdoa o pecado todo mundo aqui. Mas isso é um trato de você e Deus. É o Senhor. Abra o seu coração, meu irmão, e diga onde está a ferida da sua alma. Faça como Jonas e diga: Senhor, é aqui que está doendo. Essa é a área da minha vida que eu não entendo. Senhor, restaura a minha vida. Me faz ter olhos para enxergar a Tua graça e a Tua bondade, porque eu não estou enxergando. Que você não seja um servo e uma serva que carrega um fardo pesado, meu irmão. O fardo do orgulho, da falta de perdão, da vaidade, do pecado não confessado. Lance todos esses fardos diante de Cristo. E Ele diz que Ele colocará sobre nós o seu fardo que é leve. Às vezes a gente está andando por essa vida amargurado, angustiado por anos. Obedeça a Deus e não negocie a sua obediência com o Senhor. Jonas tinha excelentes razões para não ir a Nínive. Nós falamos sobre isso. Se ele não fosse a Nínive, o seu povo não seria mais ameaçado. Se ele não fosse a Nínive, o seu templo seria poupado, a sua própria vida seria poupada. Mas nenhuma desculpa foi suficiente. Nenhuma desculpa que você venha a ter é suficiente para que você desobedeça a Deus. Ah, pastor, mas o meu patrão. Ah, pastor, mas a minha situação familiar, meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Ame as suas esposas. Amem os seus maridos. Amem os seus filhos. Obedeça a Deus. Não negocie. Não abra justificativas.
Deus está convergindo essa noite, meus irmãos, eu creio nisso. Deus está direcionando e te trouxe aqui essa noite para que as feridas mais profundas da sua alma fossem tratadas. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você quis estar aqui ou porque alguém te convidou. Você está aqui porque Deus quer tratar com a sua vida. Porque Deus te ama. Ele se importa tanto com você porque Ele te trouxe aqui para que o seu pecado fosse curado, fosse deixado de lado. Nós não sabemos qual é o fim da história de Jonas, mas o Espírito Santo assim inspirou para que neste momento você olhe para a sua vida e pense: qual vai ser o meu fim? Como eu vou me portar agora? Vou continuar com o coração duro? Ou eu vou me quebrantar diante de Ti? Escolha a segunda opção, meu irmão. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com o coração contrito e quebrantado, reconhecendo que somos pecadores miseráveis, orgulhosos, e que quantas vezes estamos dentro da igreja, servimos ao Senhor, nos envolvemos na obra e ainda assim possuímos pecados não tratados, feridas ainda abertas que sangram em nossa alma. Ó Deus, quantas vezes estamos aqui dentro da casa do Senhor, mas completamente insensíveis à tua voz, insensíveis ao teu agir. Podemos, assim como Jonas, testemunhar do teu agir, ver conversões e ainda assim permanecer com o coração duro, porque nós somos pecadores, porque muitas vezes carregamos o fardo da angústia. Ó Deus, nós queremos lançar todos esses fardos diante de Ti. Queremos que o fardo leve de Jesus nos cubra, que o perdão de Cristo nos invada, que possamos ser restaurados essa noite, Senhor, purificados, santificados. Ó Deus, que sejamos tratados, curados. O Senhor conhece quais são as áreas e as cavidades mais obscuras da nossa alma. Talvez as áreas que o nosso marido não conhece, que a nossa esposa não conhece, que o nosso pastor não conhece, mas o Senhor sabe. Não escondemos nada do Senhor. O Senhor sabe o que temos feito, os pecados não confessados, o Senhor os conhece. Mas ainda assim o Senhor pede que nós o confessemos diante de Ti. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós o deixamos, o Senhor nos promete perdão e restauração. Ó Pai, queremos deixar o nosso pecado de lado, vivermos uma vida de profunda intimidade e relacionamento contigo. Ó Deus, nos permita ser homens e mulheres de Deus que Te obedecem integralmente. Não Te obedecem de fachada, não Te obedecem apenas em alguma parte, não Te obedecem apenas alguns dias, mas Te obedecem sempre, porque Te amamos, ó Deus. Reaviva em nós o compromisso e o amor pela Tua palavra, Jesus. Que nesses 42 anos da Igreja Presbiteriana Centenário, o Senhor possa promover um verdadeiro avivamento. Amém. Ó Deus, a alegria do Senhor seja a força dessa igreja. Amém. Que o Senhor nos estabeleça como pedras, como cartas vivas neste lugar. Que eles façam a diferença para a glória do Teu nome, ó Deus. Que eles sejam uma igreja viva e operante, ousada na proclamação da Tua palavra. Que este bairro e essa cidade seja impactada pelo testemunho dessa igreja, desses irmãos. Que eles possam ser, esses homens e essas mulheres, levantados pelo próprio Deus, como obreiros eficazes nas Suas mãos. Sem nenhuma reserva, sem nenhuma amargura, sem nada, ó Deus, que os impeça de viver uma vida plena na Tua presença. Faz isso, ó Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.